ser cristão no Império Romano era motivo suficiente para te ser jogado na arena com os leões. Os famosos gladiadores, que às vezes Hollywood faz parecer tão bonito e tão heróico, os gladiadores eram normalmente escravos, cristãos, pessoas que os romanos consideravam sem valor. Eles eram jogados nas arenas para lutar um contra o outro até a morte, ou lutar contra animais até a morte. Muitos gladiadores eram cristãos, que foram condenados por causa da sua fé. E isso vai continuar 300 anos. Os 300 primeiros anos, pessoal, ser cristão era estar com todo dia com o risco de ser morto pela sua fé. Mas, obviamente, isso não evitou que as pessoas mantivessem a sua fé. E 300 anos depois, no ano 324, o próprio imperador romano e a sua mãe, eles se convertem ao cristianismo. O nome dele é Constantino e sua mãe Helena. Eles se convertem e um dos primeiros decretos que eles fazem é agora terminar com as perseguições aos cristãos. E não só terminar as perseguições, como a partir de agora tu pode exercer tua religião abertamente. Isso quer dizer que tu pode, pela primeira vez na história, construir igrejas. Até esse momento já existiam cristãos, só não existiam igrejas. E aí, no momento que o Império Romano se transforma de pagão a cristão, o nome do império ele muda de Império Romano a Império Bizantino. Os bizantinos e os romanos são exatamente as mesmas pessoas, simplesmente muda a religião. E por isso, quando eu digo que é uma igreja bizantina, quer dizer uma igreja de romanos que se converteram ao cristianismo, e eles são as primeiras igrejas a serem construídas porque são a primeira vez na história que é permitido a construção de igrejas. As colinas do Golão que a gente está vendo aqui é Israel, e depois dessas colinas, vamos dizer, o outro lado, 40, 60 quilômetros para lá, a nossa esquerda está a Síria. Quer dizer, a gente não está muito longe da fronteira da Síria. Se a gente sobe nas montanhas aqui, a gente consegue, inclusive, ver a Síria. E é impressionante ver como de um lado da fronteira, literalmente o mundo está desabando. Há uma guerra civil. Essa montanha é o Monte Tabor. Ontem também vimos ele de longe. Hoje também estamos vendo ele na passagem. Lá em cima a gente está vendo aquele edifício. É a Igreja da Transfiguração, onde Jesus ele vai se transfigurar e mostrar o seu lado divino na presença de alguns dos seus apóstolos, Elias e Moisés. Aqui à nossa esquerda a gente está passando ao lado de uma cidade que existe até os dias de hoje. Ela se chama cidade de Naim, e nessa cidade é onde Jesus ele vai ressuscitar o filho da viúva. Uma mulher nos tempos bíblicos, sem marido, sem pais e sem filhos, ela estava fadada a morrer de fome. Porque os homens eram quem sempre traziam o dinheiro para casa, o sustento, e uma mulher já viúva, sem pais e com o único filho morto, Jesus ele faz um ato não só de compaixão a esse jovem que tinha morrido numa idade tão jovem, mas o ato de compaixão à mãe dele, a essa viúva, e ele vai e salva ela de uma pobreza inevitável. Bem-vindos à cidade de Nazaré. Nós estamos agora entrando em Nazaré. E nós vamos começar antes de ir. E antes de nós irmos entrar dentro da cidade de Nazaré e conhecer o centro de Nazaré, eu quero convidar vocês a subirem comigo aqui num pequeno monte de Nazaré, que é chamado de Monte do Precipício.
Irmãos, podem vir. Eu só quero em poucas palavras falar sobre esse lugar antes que eles comecem a cantar. A gente está vendo aqui ao nosso lado uma grande cidade. Essa cidade aqui é a cidade de Nazaré. Ela era um pequeno vilarejo nos tempos de Jesus e hoje em dia ela se transformou na maior e mais importante cidade da Galileia. Também no meio da cidade está a Basílica da Anunciação, onde Maria recebe a anunciação do anjo Gabriel, que a gente vai visitar também o lugar depois. E aqui a gente está agora no Monte do Precipício. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração de vista aos cegos e por liberdade dos oprimidos e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistência e sentou-se todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então disse-lhe Jesus: Diz-lhe, hoje se cumpre a escritura que acabaste de ouvir. E todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que lhe saía dos seus lábios. E perguntaram: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, e tudo o que ouvimos ter-se-á dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem-sucedido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome por toda a terra, nenhuma delas foi a Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todas as sinagogas, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se expulsaram da cidade, e levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para lá, e o precipitaram abaixo. Jesus, porém, passado por eles, retirou-se. Jesus havia deixado Nazaré, uma sinagoga, onde havia lido tudo aquilo que estava escrito no capítulo 61 do livro do profeta Isaías, a respeito do seu ministério. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para enviar, libertar os cativos, libertar os oprimidos, dar vista aos cegos, enfim, a obra para a qual Jesus viera ao mundo. Então, quando ele leu esse texto, ele estava nesse monte, depois de sair da sinagoga, veio este monte, e aqui quiseram precipitar Jesus neste abismo, empurrá-lo, para que ele tivesse sido morto antes de subir e assumir toda a obra na cruz do Calvário. Tentaram, em outras palavras, matar Jesus, ou tentarem fazer com que ele, sendo lançado abaixo, fosse um suicídio. Porém, naquela hora, Jesus, percebendo as intenções que havia no coração deles, Jesus passou por entre eles e se retirou, porque sabia qual era a intenção que havia no coração deles. Então foi exatamente aqui nesse monte, chamado Monte do Precipício. Vocês vão ver logo mais as imagens que nós vamos estar mostrando. Realmente é um abismo muito alto daqui. Nós temos, inclusive, à nossa frente o Monte Tabor, Monte da Transfiguração. Depois vocês vão ver o Vale do Megido, o Vale do Armagedon, que começa aqui e vai até lá o Monte Carmelo. Esse vale aqui que nós estivemos visitando ontem. Então esse lugar, à nossa direita, à nossa esquerda, nós temos a cidade de Nazaré, onde vamos também ter a oportunidade de conhecer a carpintaria, né, onde José, pai de Jesus, trabalhava e ele o auxiliava quando adolescente como carpinteiro. Então essa cidade Jesus morou também algum tempo, quando era rapazinho, e por isso que ele recebeu o nome Jesus de Nazaré, porque ele também morou aqui um tempo, né, em Nazaré, por isso que era chamado Jesus o Nazareno. Portanto, vocês estão exatamente no local onde está escrito no livro do Evangelho de São Lucas, que é
Jandir leu, capítulo 4, verso 16 em diante, onde termina dizendo: o local foi exatamente esse. Não tem como ser outro, porque só tem esse lugar aqui, que realmente é um precipício, como vocês podem ver através destas imagens. Nós vamos agora seguir aqui em Nazaré. Nós vamos até o local que se chama Basílica da Anunciação. A gente vai lá conhecer o local onde Maria teve a anunciação, que ela fica grávida e dá luz a Jesus. E a gente também vai conhecer a carpintaria de São José e também o local que era a casa onde Jesus cresceu. E nos minutos nós estaremos chegando lá. São israelenses, eles têm a cidadania israelense. Agora, como no Brasil a gente tem, todo mundo é brasileiro e tem diferentes religiões, aqui em Israel é a mesma coisa. Aqui em Nazaré, eles são israelenses, metade da cidade é de cristãos, metade da cidade são muçulmanos. Eles são árabes muçulmanos de nacionalidade israelense, eles votam, eles participam da política, eles estão no parlamento de Israel. Um dos maiores partidos do parlamento de Israel é um partido que chama Reshima Meuchedet, que é um partido de árabes israelenses. תסתכל לשמאל שלך, אתה רואה כיפה ענקית? Eles votam, eles são votados. Como os muçulmanos também no Brasil, apesar de a gente ter poucos, eles têm direitos plenos. Como também cristãos, como católicos, todos têm direito. Israel é um país democrático e todos têm direitos iguais, como o Brasil também é um país democrático e todos têm direitos iguais. Agora, o texto bíblico que aconteceu aqui não mudou. Desde então eu quero agora convidar Cícera. a irmã Cícera para vir fazer a leitura. A gente está agora em frente ao que se chama a Basílica da Anunciação. A gente vai entrar nela em um minuto. Dentro da Basílica tem os restos da casa onde Maria morou antes de se casar com José. Estamos aqui em Nazaré, pela misericórdia de Deus, para louvar a Deus, agradecer e agradecer por essa oportunidade rica que Ele nos dá. Vamos ler o texto, Lucas 1, de 26 a 38. Predito o nascimento de Jesus. No 6º mês
Foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Vamos ler o versículo 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o nome de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo se envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. E Isabel, sua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porém, porque para Deus não haverá impossível. Lucas 1,37, em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Meu Deus, meu Pai, meu Criador, te louvo, Senhor, te agradeço por estar aqui, Senhor, neste lugar, te louvando, te agradecendo, te bendizendo. Ó, Senhor, por tão grata, Senhor, porque está aqui, Senhor, o lugar onde a tua serva Maria, Senhor, foi concebida em teu Filho Jesus, para nos salvar, para nos dar certeza da nossa salvação. Que privilégio, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, te louvando, te agradecendo. Também por outros lugares que passamos, Senhor, que foi tudo que Jesus esteve. Ó, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, teu Filho, agora e sempre. Amém. Amém. Então, pessoal, nós estamos no local da Anunciação e também, na realidade, o local da encarnação. Se a gente olhar na entrada da igreja, está escrito Verbum caro factum est et habitat nobis, que quer dizer o verbo se fez carne e habitou entre nós. Exatamente, é isso que é a importância desse local, onde Deus se envia em forma de carne, em forma de um homem, para habitar entre nós, para habitar esses 33 anos entre nós. E a gente vai entrar e ver os restos de uma casa, que são a casa onde Maria estava antes de se casar. Ela veio para Nazaré porque ela estava prometida a José, mas ela não pôde morar com José até o momento do casamento. Então ela ficou habitando nesse local aqui. E aqui recebeu a anunciação. E além de ver a casa, eu quero que vocês vejam os vitrais. A gente vai ver os vidros, eles começam, pessoal, azuis, e eles vão se tornando azul com amarelo, com laranja e no final vermelho. Porque a palavra de Deus representa os céus, o azul, e ela vai se encarnando, ela se transforma em vermelho, a cor na carne. A gente vai então agora conhecer o local da encarnação, o local da anunciação. Dentro da igreja não se pode falar, local de respeito. A gente vai juntos agora. Pode tirar foto dentro? Pode tirar foto.
Pessoal, nós estamos agora ao lado de um amigo nosso. Nós estamos agora ao lado de José. Ele está aqui por quê? Porque a gente está ao lado da igreja de São José, também conhecido como a carpintaria de São José. O próximo lugar que a gente vai entrar é a casa e a carpintaria de José, onde Jesus cresceu. Vamos dizer que a imagem ela é meramente ilustrativa, a gente realmente não sabe como José se parecia. O que a gente sim sabe é que José já era um homem de mais idade quando ele se casou, em comparação a Maria, que tinha por volta dos seus 14, 15 anos. Ela é extremamente jovem, ele já é um senhor. E por isso também não é de espantar que José vai morrer vários anos antes de Maria. Quando José morre, a gente não tem a mínima ideia. A gente vê que José está presente nos 12 anos de Jesus, quando eles vão juntos para Jerusalém. Quando Jesus é esquecido no templo de Jerusalém, a gente vê a presença de José lá. Depois disso, ele desaparece da história, na realidade. Aos 30 anos, com tudo que acontece com seus ministérios e também na crucificação e ressurreição, José não é citado nenhuma vez. Então ele morre em algum momento entre os 12 e os 30 anos de Jesus. Na maior parte dos momentos difíceis, José justamente não estava lá. Então, por que José é trazido para a história? Por que é tão importante? Maria, na realidade, ela engravidou do Espírito Santo. José não está aqui para apoiar Jesus, para ajudar ele durante o seu ministério. Então, qual a grande importância de José? Por que, na realidade, José foi colocado no caminho? Exatamente, José é descendente da casa de Davi. E todas as profecias dizem que o Messias ele tem que ser descendente da casa de Davi. E a descendência somente pode passar pelo lado paterno. E por isso ele foi colocado, para que se cumpram as escrituras que Jesus é descendente da casa de Davi. Porque é descendente através de José. Isso é muito, muito importante para se completar as escrituras. Inclusive, se a gente abrir a Bíblia, primeira linha da Bíblia, Mateus, capítulo 1, versículo 1. Este é o livro de Jesus Cristo, filho de Davi. E em seguida vem toda a genealogia. Pessoal, a Bíblia não começa com os milagres, a Bíblia não começa o Novo Testamento com milagres, com grandes feitos, com afirmação. Não. A primeira coisa é essa pessoa, ou Jesus, muito mais do que uma pessoa, ele é, primeiro, Jesus Cristo. Cristo, em grego, quer dizer Messias. Então, a primeira linha da Bíblia diz Jesus, essa história é sobre Jesus, o Messias, filho de Davi. E a partir de agora, a genealogia para provar a primeira linha, e só assim a história vai começar. Depois vai contar da anunciação e do nascimento em Belém, e depois dos 12 anos, e depois somente lá no final dos evangelhos cada vez vai aparecer o ministério. O mais importante é a primeira frase, e por isso José está aqui na história.
só agora a gente tá na Galileia, mas a gente vai de volta ao mar da Galileia. A gente vai ter agora 1 hora de viagem até Tiberíades, vamos aproveitar, descansar. Sempre